Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos fazer a explicação lá na página 4 do livro de vocês, ligação covalente. Então, o que é uma ligação covalente? É uma ligação onde os átomos vão fazer o compartilhamento de elétrons. Então, por que os átomos precisam fazer ligações químicas? Primeira pergunta, né? Porque eles precisam ficar estáveis, eles buscam a estabilidade, certo? Como eles precisam buscar essa estabilidade, ou seja, ter 8 elétrons na sua camada de valência, eles fazem ligações químicas. Então, vocês vão estudar todos os tipos de ligações químicas, ok? Então, a primeira ligação é a ligação covalente, que acontece o compartilhamento dos elétrons da camada de valência para que os 2 ou 3, 4, seja lá a quantidade de elementos químicos que tenha nessa fórmula, fiquem com estabilidade, ou seja, com 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. Ocorre o compartilhamento e pode acontecer de 3 formas, tá? Ele pode ser demonstrado de 3 formas. Pela fórmula molecular, pela fórmula eletrônica e pela fórmula estrutural. Já a professora vai colocar cada uma delas para que vocês compreendam como cada uma delas acontece. Lembrando, quando eu tenho átomos de um mesmo elemento se unindo, eu tenho uma substância simples. Por exemplo, gás oxigênio. Quais são os átomos que tem no gás oxigênio? Apenas átomos de oxigênio. Então, eu tenho uma substância simples. Quando eu tenho 2 elementos químicos diferentes, por exemplo, H2O, molécula da água, eu tenho elemento químico hidrogênio e elemento químico oxigênio. Aí eu tenho uma substância composta, ok? Continuando aí a explicação sobre a ligação covalente. Então, citando novamente, compartilhamento. Compartilha o quê? Elétrons. Nunca se esqueçam disso, ok? Então, a professora citou que pode acontecer pela fórmula molecular, pode ser demonstrado pela fórmula eletrônica e pode ser demonstrado pela fórmula estrutural, certo? Então, vamos lá. Fórmula molecular. Ele vai indicar apenas a quantidade de elementos químicos existentes em cada uma das moléculas. A fórmula molecular já é conhecida por vocês, porque desde quando nós iniciamos lá com a química, vocês estão vendo as moléculas formadas aí no livro de vocês, certo? Então, nós temos a primeira molécula aqui, ó, H2O, a molécula de água. Vocês citaram. O que eu tenho na molécula de água? 2 elementos de hidrogênio e 1 elemento de oxigênio. Na aula anterior eu deixei a pergunta ainda. Quantos átomos tem nessa molécula? 3. 2 mais 1, 3. Quantos elementos químicos diferentes? 2. Hidrogênio e oxigênio, certo? Professora, como que eu vou fazer a fórmula eletrônica agora? Então, a primeira dica. Sempre coloquem o elemento químico que está em menor quantidade, nesse caso aqui o oxigênio, no meio, certo? O que essas bolinhas rosas representam? As bolinhas rosas representam a quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência. Então, olha o exemplo. Aqui o oxigênio, ele está lá na tabela periódica no grupo 6A. Como ele está no grupo 6, significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu tenho que desenhar 6 bolinhas ao redor dele. O hidrogênio está no grupo 1A. Então, eu preciso desenhar no hidrogênio uma única bolinha. O hidrogênio, ele é um caso especial. Ele não precisa ter 8 elétrons na sua última camada para ficar estável, ok? Para ficar estável, o hidrogênio precisa ter 2 elétrons na sua camada de valência, assim como o gás hélio, certo? Os outros elementos, todos precisam ficar com 8. Então, a professora fez a pergunta na aula passada. É mais fácil o oxigênio, que tem 6, ele compartilhar 2 ou ele perder os 6 elétrons que ele tem? É muito mais fácil ele compartilhar 2 elétrons. Por isso que eu tenho um hidrogênio compartilhando um elétron aqui e o outro hidrogênio compartilhando outro elétron aqui.
Quando o oxigênio faz esse compartilhamento, ele tinha 6. Compartilhou um aqui 7, compartilhou um aqui 8. Ele consegue buscar a sua estabilidade, ok? Então, por que a molécula de água tem que ser um oxigênio e 2 hidrogênios? Porque assim a molécula já está estável, ok? Professora, como que eu faço agora a fórmula estrutural? Cada ligaçãozinha dessa, ó, eu vou representar por um tracinho. Então, tá aqui, hidrogênio, ligação oxigênio, ligação hidrogênio, ok? Quando eu tenho um único risquinho, dessa forma aqui, ó, a minha ligação é chamada de ligação simples, ok? Então, façam essa anotação aí no livro de vocês, vocês podem grifar. Um único tracinho, ligação simples. Segundo exemplo, molécula de O2. Lembrando, o H2O é uma substância composta, porque tem 2 elementos químicos diferentes. E o O2? Substância simples, porque só tem um tipo de elemento químico, o oxigênio. Então, essa é a fórmula molecular. Fórmula eletrônica. Coloco os 2 oxigênios, que a fórmula molecular me indicou, tá aqui. Desenho em cada oxigênio quantos elétrons? 6, porque ele está no grupo 6A. Se cada oxigênio precisa compartilhar 2 elétrons para ficar estável, eu vou fazer. Então, 6 compartilhou 1, 7, compartilhou 1, 8. A mesma coisa para o outro oxigênio. Tinha 6, compartilhou 1, compartilhou 2, 7, 8. Ok? Fórmula estrutural nesse caso. Se eu tenho 2 risquinhos para uma mesma ligação, represento com os 2 risquinhos. Quando eu tenho 2 risquinhos, o nome da minha ligação é ligação dupla, certo? E o terceiro caso, N2. Eu tenho 2 nitrogênios, também é uma substância simples, tá? Porque só tem nitrogênio. O nitrogênio está no grupo 5A. Então, desenhei 5 bolinhas para cada nitrogênio. Fiz ali compartilhamento. Então, ó, 5, 6, 7, 8. Ficou estável. 3 risquinhos, 3 risquinhos, certo? Então, quando eu tenho 3 risquinhos para uma única ligação, eu tenho uma ligação tripla, certo? Então, podem fazer essas anotações que a professora falou aí no livro de vocês. Vamos lá, então, na página 6, organize as ideias, ok? Então, a água, a professora já fez com vocês, tem um exemplo aí, o primeiro. Segundo exemplo, a amônia. Então, a amônia, ela tem a fórmula molecular NH3. Qual é a regra? O elemento que está em menor quantidade vem no meio. O elemento que tem em maior quantidade, ao redor. Nitrogênio, 5A, desenho 5 pontinhos. Para fazer a estabilidade, ele precisa de 3. Então, por isso, 3 hidrogênios. Ficou estável. Fórmula estrutural, NH3, certo? Continuando ainda na amônia, ok? Qual é a composição da amônia? Tem um átomo de nitrogênio, vocês podem colocar nitrogênio só o N, tá? Para abreviar. E 3 átomos de hidrogênio. Podem colocar hidrogênio só H. O número e o tipo de ligação que eu tenho na molécula da amônia. Quando eu tenho um único risquinho, são ligações simples. Então, na molécula da amônia, eu tenho 1, 2, 3 ligações simples. Então, vocês vão escrever 3 ligações simples. Segundo exemplo, N2. Já tinha feito para vocês também. Tá aqui. Qual é a composição? 2 átomos de nitrogênio. E qual é o número de ligações? Uma ligação tripla. Vocês vão fazer isso para o metano e para o formaldeído. E depois vão fazer também, enviar para a professora
essas atividades, ok? Então, eu só vou colocar aqui para vocês terminarem de visualizar. Então, para hoje, vocês vão finalizar o Organize as Ideias da página 6.